Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma entrevista nesse nosso programa que sempre acontece todos os sábados, agora ao meio-dia, bem na hora do almoço. E hoje, uma satisfação imensa, uma alegria, novamente, em entrevistar o querido amigo César Perry de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira e ex-presidente da USE São Paulo, escritor, conferencista. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vou pedir licença a seu César e a vocês. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, e agradecer a Jesus por essa oportunidade desta tarde, onde vamos conhecer e vamos conversar sobre uma discípula do Cristo, a Dama da Caridade, Dona Benedita Fernandes. Essa mulher extraordinária que realizou um trabalho de amor e de luz em Araçatuba. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da tarde de hoje. Seu César Perry, boa tarde. Que alegria, que satisfação. Eu estava com saudade do senhor, acredite nisso. Tudo bom, seu César? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos vocês, né? Internautas que acompanham esse blog do Bruno Tavares. Para nós é motivo de muita alegria, de muita satisfação podermos participar aí com vocês e num dia especial como hoje, né? Para focalizarmos um vulto benemérito, né? Do movimento espírita de Araçatuba, nossa terra natal, mas eu diria que do Brasil em geral. Bom, meu amigo, acredite, seu César Perry, claro que de nome a gente conhece esses grandes vultos, né? Mas acredite, sobre a vida, os detalhes da vida de Benedita Fernandes, só nesse último mês, pelo lançamento do filme que a gente vai falar aqui, foi que eu fui procurar mergulhar na vida dessa discípula do Cristo, e daí a minha ideia de pedir ao Senhor essa entrevista. E eu acho que muita gente, seu César Perry, não conhece ainda a trajetória de Benedita Fernandes. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço: quem foi Benedita Fernandes, a Dama da Caridade, a heroína silenciosa? Bruno, Benedita Fernandes foi uma mulher extremamente simples, que nasceu em Campos Novos de Cunha, ou seja, entre a Serra da Mantiqueira, a Serra da Bocaina, né? Entre a cidade de Guaratinguetá e de Paraty. Então, próxima à divisa do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. Nasceu ali em junho do ano de 1883, descendente de escravos libertos. Então, ela era uma afrodescendente. Acontece que Benedita Fernandes, nós sabemos, né, que ela chegou a se casar, a ter filha lá em Campos Novos de Cunha, mas ela ficou com uma doença na época não tratada, considerada não diagnosticada, e ela saiu pelo mundo afora aí, perambulando, caminhando, ou seja, é aquilo que nós espíritas chamamos de um grau extremo de obsessão. Seria um tipo de possessão ou de subjugação. E aí não se sabe se seguindo tropeiros ou seguindo depois a linha férrea, que estava se expandindo, né, pelo interior do estado de São Paulo, ela chega na cidade de Penápolis, na noroeste do estado de São Paulo, bem longe, eu diria em torno de 600 quilômetros da sua terra natal. E nessa cidade, ela chegou porque a via férrea, então a antiga noroeste do Brasil, tinha também chegado àquela localidade.
E lá ela era uma pessoa que causava problemas pelas suas oscilações, né? E era, entre aspas, taxada de louca. Até que um dia ela foi albergada numa casa, nos fundos de uma casa, mas começou a causar muitas preocupações e perigo, né, à vista de alguns momentos violentos que ela apresentava. Em função disso, não tinha outro caminho, porque não havia hospital, era praticamente uma vila que estava surgindo. Então, resolveram colocá-la numa cela da prisão da cidade, que era pequena. E nessa prisão, por coincidência, tinha um carcereiro espanhol chamado Padial, que era espírita. E esse carcereiro percebeu que o problema dela deveria ser obsessão. E começa, então, a conversar com Benedita, aplicar passe, fazer preces, etc. Chama, inclusive, um dirigente de um centro que estava surgindo na cidade de Penápolis, um italiano, chamado João Marchese. E ambos, então, começam a dispensar um tratamento espírita, né? Aquela senhora detida numa cela. E um dia ela recobrou a consciência. Quando ela recobrou a consciência e soube, né, de todos os revés, de tudo que acontecia na sua vida, e aí ela já não tinha contato absolutamente nenhum com a sua família, e ela resolveu, então, retribuir ao próximo aquilo que ela havia recebido, que era a cura da obsessão. Em função disso, ela caminha mais um pouco, né, e foi levada mais 40 quilômetros e chega à cidade de Araçatuba, que também surgiu em função da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. As informações que a gente tem é que ela chegou na cidade de Araçatuba provavelmente em torno do ano de 1925. Mas, veja bem, ela era negra, inculta, não tinha um vintém no bolso, não tinha, eu diria, nenhum passaporte social. Então, ao chegar em Araçatuba, ela foi trabalhar como lavadeira. E junto com outras lavadeiras num bairro periférico da nascente cidade de Araçatuba, ela um dia troca ideia com as suas companheiras e resolve criar uma forma de dar assistência a crianças abandonadas e a doentes mentais, ou loucos, como eram chamados, né? Como ela havia sido. Então, há já, em 1927, registros de que elas construíram casinhas de madeira, autênticos casebres, para albergar doentes mentais e também para albergar crianças. E esse trabalho singelo que ela fez, assim, bem simples, né? Ela procurou espíritas da cidade. Em Araçatuba, naquela época, já existiam 2 centros espíritas, muito novos, inclusive. Consegue o apoio dos espíritas e vai, em função disso, crescendo, né? Um círculo de amizade e de apoio. E no ano de 1932, no dia 6 de março, ela funda oficialmente, né, legalmente, a Associação das Senhoras Cristãs. E foi exatamente essa associação que teve Benedita como presidente, a mantenedora, vamos assim dizer, a responsável por várias ações assistenciais que surgiam na cidade de Araçatuba, para atender a infância, para atender a idosos, para atender a doentes mentais, para atender albergues, na forma de albergue noturno, né? Pessoas que passavam pela cidade e não tinham onde dormir. E aí ela consegue, com a prefeitura, inclusive, um convênio para funcionar uma classe para crianças, né? Com professoras cedidas pelo município. Então, a Associação das Senhoras Cristãs, que Benedita Fernandes fundou em Araçatuba, veio a ser a primeira instituição assistencial espírita da cidade de Araçatuba e de toda a região noroeste do estado de São Paulo. Então, ela foi um marco na cidade. Então, Benedita Fernandes
é o exemplo de superação, nós podemos dizer, porque ela foi curada de uma obsessão, não é? Que causava, inclusive, pânico nas pessoas ali em Penápolis, e, de repente, em Araçatuba, ela se desdobra, né? E passa a ser respeitada como uma senhora voltada ao atendimento do próximo. E, em síntese, é essa a história inicial de Benedita Fernandes, e que prossegue, né, ao longo aí de 15 anos até a sua desencarnação. Seu César, o senhor é de Araçatuba, a sua mãe foi uma pessoa muito conhecida em Araçatuba, eu já vi referência a Dona Bebé, né? Palestras suas e até de outros amigos. Eu faço um programa com a Adair Ribeiro, que é de Araçatuba, disse que jogava futebol próximo à casa de Dona Bebé naquela época, não é? Meu amigo, sua mãe, na adolescência, presenciou um fato exatamente, eu queria que o senhor contasse aqui, seu César, um fato muito importante, não é? Dessa mulher extraordinária que foi um fato de cura na sua família, não é? O senhor podia contar isso, por favor? Sim, é lógico. A nossa família é uma família de imigrantes italianos que acabaram se estabelecendo na região de São Carlos e depois uma parte deles em Araçatuba. E ali a nossa genitora, que tem o apelido de Bebé, ela veio a ter contatos, né, bastante intensos desde a sua juventude na sociedade, por causa da atuação da nossa família na área da escola, na área da educação, na área da política, então na área de construções. Então era uma família realmente bastante tradicional em Araçatuba. E a nossa bisavó, chamada Rosana Casale Perry, né? Ela, no ano de 1939, ela ficou adoentada e adormeceu e não acordava mais. Seria um caso aí, talvez semelhante à letargia. E a nossa família procurou recursos médicos na época e nada foi obtido, ela não acordou. Até que sugeriram que buscassem o apoio, o recurso com a médium Benedita Fernandes, porque naquela época, Benedita Fernandes era conhecida na cidade já até como uma pessoa que praticava algumas curas, não é? Aplicava passes, e isso foi registrado pela nossa genitora, e nós incluímos no nosso livro esse relato, porque imagina uma família católica de origem italiana, né? Não conhecia absolutamente nada do espiritismo. E, de repente, chega uma senhora negra, médium, né? Espírita, ali na casa. Evidentemente que gerou alguns impactos e até temores, né? Porque não sabia exatamente o que ia acontecer. Então, o nosso tio-avô foi buscá-la de carro, e eu lembro da descrição da minha mãe, que Benedita Fernandes tinha um andar meio trôpego, tinha um jogo assim, e ela subindo a escadaria da casa com aquele jogo, e todo mundo espantado, olhando, né? Aí ela vai ao quarto onde estava a nossa bisavó e começa a conversar com ela, faz uma prece, aplica passes, e a nossa bisavó acordou, para espanto de todos. Então, isso ficou muito registrado. A nossa genitora tinha, naquela época, 13 anos de idade apenas. A partir daí, esses nossos tios-avós, onde residia a nossa bisavó, visitaram a obra de Benedita Fernandes, até deram um apoio, uma ajuda material, e relatavam casos assim estranhos, né, que eles assistiram lá no atendimento dela com os doentes mentais. Então, isso ficou muito registrado, né? E desde a nossa infância, nós sabíamos dessas informações do ano de 1939. Então, vejam, quando nós lançamos esse livro, Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, que essa última edição, toda ilustrada, né? E até com ilustrações coloridas, é da editora Cocriação de Araçatuba.
mas quando nós lançamos, nós incluímos vários relatos, entrevistas que nós fizemos com pessoas que chegaram ainda a conhecer Benedita Fernandes. E está incluído esse relato que foi escrito pela nossa própria genitora. Que passagem bonita, muito interessante, seu César. O senhor mostrou aí a sua obra, que eu confesso, eu não tenho essa obra e vou adquiri-la, não é? Mas, seu César, há uma mensagem do Chico Xavier, de Hilário Silva, psicografada pelo Chico, né? Num domingo de calor. Foi essa mensagem que despertou o seu interesse maior por Benedita, e eu lhe peço mais, se for possível, o senhor poderia contar essa mensagem, o conteúdo dela aqui para a gente? Sem dúvida. Realmente essa mensagem nos impactou muito. Nós estávamos na nossa juventude, né, já espírita, naquela oportunidade, quando recebemos o Anuário Espírita, a primeira edição do Anuário Espírita, 1964, editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, o IDE. E quando nós abrimos, né, ele saía com a data do ano seguinte, no final de um ano precedente. Ainda era mais ou menos outubro de 1963, quando veio a lume essa primeira edição. Quando nós começamos a ler o Anuário Espírita, de repente tinha uma mensagem psicografada pelo Chico e alusiva a Benedita Fernandes. Então, aquilo nos mexeu, né? E nos despertou mais atenção ainda sobre Benedita Fernandes, e foi em função disso que nós verificamos que, imagine, ainda não existia nenhuma biografia de Benedita Fernandes. Então, a partir da leitura dessa mensagem, é que nos ocorreu a ideia e fizemos um primeiro artigo, uma biografia singela de Benedita, mas tivemos a ideia de começar a buscar pessoas, né, que ainda estavam encarnadas, que haviam trabalhado com Benedita Fernandes. E fizemos várias entrevistas, fotografias, etc. E, em função disso, é que surgiu a ideia de elaborarmos um livro. A primeira edição do livro nosso, sobre a Dama da Caridade, foi lançada quando a Associação das Senhoras Cristãs, fundada por Benedita, completou 50 anos, ou seja, em março do ano de 1982. Aí que foi lançada a primeira edição. E essa versão que nós apresentamos aqui a vocês é a mais recente, né, de 2007. E eu vou ler aqui a mensagem que você pediu, e ela foi psicografada por Chico Xavier no dia 27 de julho do ano de 1963, na cidade de Uberaba, e originalmente foi publicada no Anuário Espírita de 1964. Então, o espírito, o autor espiritual da mensagem é Hilário Silva, e ela se intitula Num Domingo de Calor. Então, diz a mensagem: Benedita Fernandes, a abnegada fundadora da Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados a obras de assistência. E porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde se esquivar. Entretanto, a presença da conhecida missionária fazia espécie. O domingo era de imenso calor e Benedita ostentava compacto manto de lã, compreensível apenas em tempo de frio. Mania, cochichava alguém a pequena distância. De tanto lidar com os malucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia uma elegante senhora, a companheira de poltrona, em tom confidencial. Isso é pura vaidade, falou outra. Ela quer ser diferente. Caso de obsessão, certa amiga lembrou, em voz baixa. Benedita, porém,
opinava nos temas propostos, cheia de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os poros. Em razão disso, rogou-lhe, por gentileza, que tirasse o casaco. Benedita, embora constrangida, obedeceu com humildade, e só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável, que em Araçatuba atendia dezenas de enfermos com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Então, essa mensagem, ela nos calou profundamente e nos deu a ideia de dar o título a ela, o cognome de Dama da Caridade. Nós tiramos a ideia dessa mensagem também. Então, ela é muito expressiva, né? E depois, anos depois, né, a partir de 1971, nós conhecemos Chico Xavier e o visitamos inúmeras vezes em Uberaba. Todas as vezes, Chico Xavier fazia referência ao espírito Benedita Fernandes. Ele tinha um carinho muito grande por ela. Seu César, essa passagem é sublime, não é? São passagens que, através da mediunidade que vem, e essa figura Benedita Fernandes, meu Deus. Eu estava entrevistando outro dia o Luciano Clay, e ele contou um caso daquela fotografia de Bezerra de Menezes com aquele fardão e com a espada, não é? Ele jovem ainda. E Luciano Clay mostra a fotografia anos depois, Bezerra já mais velho, envelhecido, o mesmo fardão, mas surrado, seu César. O fardão velho, aí veja, Bruno, a humildade desse homem, né? Aí, e essa história de Benedita, ela não ligava para ela, na sua simplicidade, na sua humildade, cuidava de todos, e a roupinha remendada, e aquilo deve ter sido uma lição naquelas senhoras, meu Deus do céu. Né? Seu César, uma pergunta, uma curiosidade. O senhor falou que em Penápolis ela teve um processo obsessivo, chegou em Araçatuba. A história de Benedita, que ela era sozinha, sem família, realmente jamais ela encontrou familiar algum? Jamais. E mesmo porque nem se sabe se eles permaneceram em Campos Novos de Cunha. Então, nós temos que lembrar que naquela época não havia comunicação. Ela simplesmente, né, na situação de desequilíbrio dela, ela desapareceu de Campos Novos de Cunha. Ninguém sabia onde ela estava, entendeu? Então, depois ela perdeu o contato. Inclusive, agora, né, recentemente, para a elaboração do filme sobre Benedita, algumas pessoas foram de Araçatuba, ligadas à direção e produção do filme, de Araçatuba, foram a Campos Novos de Cunha. E lá, ninguém nunca tinha ouvido falar em Benedita, a não ser em função de ouviram dizer que existia um livro sobre ela e que ela teria feito um trabalho em Araçatuba. Então, quando chegaram esses araçatubenses lá em Campos Novos de Cunha para obter alguma informação e registro de nascimento que há, né, logicamente, eles ficaram surpresos, né, e muito interessados em saber que uma pessoa que nasceu em Campos Novos de Cunha hoje é um grande vulto numa cidade, motivo de honra para eles, inclusive. Então, infelizmente, nunca mais houve contato dela com ninguém. Meu Deus, já passou na vida sozinha, né? Sozinha. Uma vida em prol dos outros. Seu César, aí me diga, ela se transforma na Dama da Caridade, não é? O senhor tem um fato ou dois para narrar desse atendimento dela, porque eu estava lendo outro dia que ela tinha os peitos fartos, já, os peitos fartos, e ela costumava pegar os doentes e realmente trazia ao seu regaço e eles botavam a cabeça no peito e se acalmavam. Era assim mesmo, seu César? Há relatos, inclusive, né, de pessoas
que a conheceram pessoalmente, que eu cheguei a entrevistar ainda, né? Isso há 60 anos atrás, né, que eu fiz essas entrevistas, há quase 60 anos atrás, dizem exatamente isso, que ela, muitas vezes, quando traziam doentes em total desequilíbrio, né, e que vinham amarrados em corda, às vezes, ou em corrente, a primeira coisa ela pedia que tirasse. Aí ela firmemente se dirigia a eles, aplicava passe e eles se acalmavam. E isso é relatado, inclusive, pelos nossos tios-avós, quando foram visitar, na época, se chamava Asilo de Doentes Mentais. Depois mudou de nome, passou sanatório, depois hospital psiquiátrico. Mas quando eles foram visitar o antigo, né, Asilo de Doentes Mentais, isso no ano de 1939, eles contaram que eles viram, em alguns ambientes assim, aqueles doentes no chão se contorcendo, né, sem controle motor, e quando ela chegava e se dirigia a eles, eles se recompunham. Então, realmente é um fato real. Ela possuía um grande potencial energético, mediúnico, vamos assim dizer, né, para produzir esses efeitos. Impressionante. Meu amigo, o senhor falou na Associação das Senhoras Cristãs, já, Benedita Fernandes. A gente, quando eu lhe disse que a gente conhecia de nome, e sempre a figura de Benedita por causa também do Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, né? Eu queria que o senhor falasse na origem do Hospital Psiquiátrico, se tem relação com a Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, e hoje tem o CAPS, né, o Centro de Apoio Psicossocial. Seu César, por favor, destrinche tudo isso para a gente. Então, veja bem, a Associação das Senhoras Cristãs, que ela fundou em 1932, teve desdobramento interno, como se fossem departamentos, como nós chamamos hoje, né? Naquela época nem usava muito esse termo, dependências. Então, tinha, por exemplo, o asilo de doentes mentais, que ela deu o nome de Dr. Jaime de Oliveira. Por que Jaime de Oliveira? Foi um médico da cidade, vinculado à maçonaria, e que, através dele, a maçonaria deu um grande apoio às obras de Benedita Fernandes também. Ela fundou a escola, que ela fez um contrato com a prefeitura para que eles fornecessem professoras do município. Então, ela criou também um albergue noturno, ela criou, então, várias dependências assistenciais. Agora, após a desencarnação dela, apenas foi mantido com o tempo, né, em função das mudanças, das dificuldades, porque já estavam surgindo outras obras assistenciais em Araçatuba, espíritas de outras religiões. Ela desencarnou em 1947. Então, sobrou em funcionamento aquele que era a continuação do Asilo de Doentes Mentais, que passou a se chamar Sanatório Benedita Fernandes. E foi assim que nós conhecemos a instituição. Porém, com o tempo, ele mudou a denominação e se chamou Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. Mas, com as alterações da política de saúde mental no Brasil, no final dos anos 1990 e no começo deste século, então houve toda uma proposta e uma normatização por parte do Ministério da Saúde, no sentido de rever os antigos hospitais psiquiátricos para que eles não ficassem como um depósito de doentes, né? E que esses doentes, na medida do possível, se tivessem famílias, eles deveriam ser devolvidos à família e criar uma forma de dar assistência a eles, mas não internados, no convívio da família. É uma política essa, é um conceito, né, diferente que passou a haver. Então, por volta do ano de 2007 a 2010,
esse sanatório, o antigo sanatório, o hospital psiquiátrico, começou a passar por algumas transformações, de maneira que, por volta do ano de 2012, 2013, ele já não funcionava como hospital psiquiátrico, e funcionava os CAPs, como você fez referência aí. E no caso dos CAPs, são vários, né? Veja bem, são vários CAPs, né, que existem nas cidades hoje, e notadamente ali em Araçatuba. Então, o CAPs hoje tem um deles que tem o nome de Benedita Fernandes e que funciona, inclusive, ali bem perto, né, das obras dela e do antigo sanatório. Esse CAPs, que tem o nome de Benedita Fernandes, ele tem, na verdade, o objetivo de atender a drogados e alcoólatras. Então, é esse que deu prosseguimento, né, àquilo que era feito no antigo Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes. Mas há outros CAPs funcionando lá em Araçatuba, nesse desdobramento que houve, né? Então, nós temos ali também um voltado a crianças, nós temos um a famílias, né, de pessoas que são portadores de problemas psiquiátricos, né? São vários CAPs. Agora, o que tem o nome de Benedita Fernandes, inclusive, a Associação das Senhoras Cristãs existe até hoje. E essa associação mantém hoje em Araçatuba um centro espírita que se chama Benedita Fernandes. E essa associação ela é responsável também pelo CAPs, que dá o atendimento às pessoas que são dependentes de álcool e de drogas, e que nós já tivemos oportunidade de conhecer, visitar várias vezes, fazem um excelente trabalho lá, né, com os doentes e com as suas famílias. Então, em função dessas alterações na política de saúde mental no Brasil, é que houve essas transformações, vamos assim dizer. Ou seja, a semente que Benedita Fernandes colocou em Araçatuba frutificou, deu outros frutos e algumas transformações, e permanecendo bem viva até nossos dias. Seu César, ouvindo o senhor falar agora, me ocorreu uma pergunta. O senhor conhece de Uberaba o doutor Inácio Ferreira, não é? Autor daquela obra maravilhosa, A Psiquiatria ante a Reencarnação. Ele é considerado, porque fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, não é? Um dos pioneiros nessa área dos hospitais psiquiátricos espíritas. Não é? A gente pode considerar Benedita Fernandes como uma pioneira nessa área também? Sem dúvida. Eu conheci o doutor Inácio Ferreira em Uberaba, nos idos de 1978, 79, ele já bem idoso, né? E não apenas ele criou lá em Uberaba. Mas, por exemplo, em Franca, doutor Tomás Novelino, que foi aluno de escola formal de Eurípides Barçanufo, e depois ele foi estudar medicina, e quando ele se formou, ele se estabeleceu em Franca. E lá ele também criou um hospital, escola, depois tudo isso virou uma fundação. E o interessante é que, quando nós estávamos preparando o material para o livro sobre Benedita Fernandes, nós entrevistamos o Dr. Tomás Novelino. E ele nos relatou que aquelas pessoas que eram fundadores de hospitais, não se usava o termo ainda psiquiátrico, eram sanatórios, asilos de doentes mentais naquela época, fizeram uma reunião de vários deles, inclusive ele participou, e Benedita Fernandes também participou, na cidade de Marília, isso provavelmente no início dos anos 1940. Então, esses antigos pioneiros, né? E no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, no ano de 1972,
o então governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, ele resolveu fazer uma reestruturação de um complexo psiquiátrico que existia no norte da cidade de São Paulo, no limite, em Franco da Rocha, que era o chamado Hospital do Juqueri. Então, qual era a ideia? Desativar aquele grande complexo, fazendo uma transformação, e encaminhar, redistribuir esses pacientes que estavam lá, que eram muitos, uma quantidade imensa. Qual a prioridade que foi dada? Aos 25 hospitais psiquiátricos espíritas que existiam no estado de São Paulo em 1972. Isso é histórico. Nós chegamos até a escrever um artigo sobre isso na época, na RI, na Revista Internacional do Espiritismo. Então, para ver que existiam vários desses hospitais. A gente escuta falar de um ou de outro, mas era um conjunto, né? E Benedita Fernandes, ela foi, sem dúvida nenhuma, uma das pioneiras marcantes nessa área. Impressionante, né? E a gente não pode deixar também de falar no grande hospital psiquiátrico espírita do Rio Grande do Sul, não é? Também. Mas, seu César, 9 de outubro, o senhor sabe que é uma efeméride conhecida do nosso movimento, né? Por causa do 9 de outubro de 1861, famigerado Auto de Fé de Barcelona, né? Mas o 9 de outubro, agora, foi a pré-estreia do filme Benedita, né? Uma heroína invisível, o legado da superação. O senhor teve uma série de eventos em Araçatuba, e essa pré-estreia, o filme, baseado na sua obra, Benedita, a Dama da Caridade. Conte-nos para a gente como é que isso tudo chegou, como foi a ideia até se transformar no filme. E, por favor, eu soube que o Divaldo ficou muito emocionado. O senhor falou que o Chico Xavier elogiava muito sempre para o senhor Benedita, e o Divaldo também ficou muito emocionado e fez um elogio também ao filme, né? Conte a história da criação do filme até o seu lançamento agora. Então, esse filme, ele surgiu do idealismo de uma pessoa radicada em Araçatuba, Cirlei Nogueira, que é o presidente da USE Regional de Araçatuba, e que lá ele se interessou pela obra de Benedita Fernandes. E, veja, no ano de 2012, ele começou a elaborar esse filme, utilizando como base do enredo esse livro de nossa autoria. E aí ele fez várias entrevistas, né, de pessoas ligadas, direto ou indiretamente, a Benedita Fernandes. Então, entrevistou pessoas de uma família pioneira do espiritismo em Araçatuba, a família da Loca, entrevistou a nós, como autor da biografia de Benedita Fernandes, entrevistou Ana Jaici Cardoso, do Rio de Janeiro, que como médium tem alguns registros de Benedita Fernandes, entrevistou Divaldo Pereira Franco, que nas suas inúmeras visitas a Araçatuba, ele fez vários registros espirituais sobre Benedita, inclusive psicografou muitas mensagens de Benedita até na nossa residência, quando nós morávamos em Araçatuba ainda. E tudo isso está incluído no nosso livro. Entrevistou o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, um psiquiatra espírita radicado em São Paulo, e alguns outros companheiros, né, vinculados a Benedita, e criou um grupo de atores da cidade, né, que, com apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal, ele começou a preparar um filme que ele, ao mesmo tempo, ele é um documentário e tem dramatizações sobre a vida de Benedita Fernandes. Então, é aquilo que hoje se chama docudrama. E a atriz principal, né, que fez o papel de Benedita Fernandes, olha, fez uma interpretação magistral. É como se ela incorporasse Benedita Fernandes.
Então, o filme é muito rico, muito interessante. Então, a pré-estreia, que são várias sessões que têm que ser feitas de acordo com o contrato, começou no dia 9 de outubro, porque é a data da desencarnação de Benedita Fernandes. Há 74 anos atrás, ela desencarnou em Araçatuba. E, realmente, nós mantivemos contato com o Divaldo, né? Na época, informando, né, do filme que estava em pré-estreia, etc., né? E ele, no dia 11 de outubro, agora, então bem recente, ele nos respondeu. Nós mantemos correspondência com o Divaldo desde 1962, imaginem, e muitos contatos com ele. Aí ele escreveu: exulto de alegria com o filme da gloriosa irmã amada. Meus parabéns a você e a todos. Estou acompanhando. Abraços a todos, Divaldo. Então, ele demonstrou, né, que ele estava efetivamente exultante, né, com o lançamento. O lançamento ainda não é a pré-estreia, porque o lançamento em circuito comercial, a previsão é para o ano que vem. Então, vejam, e depois, em função dessa pré-estreia em Araçatuba, houve matéria nos jornais da cidade, eu fui entrevistado por TVs locais, regionais, né, de Araçatuba, e também nós tivemos a oportunidade de divulgar em Araçatuba um livro recente nosso, porque, em função da pandemia, nós só estávamos fazendo lives, né? Então, palestras, entrevistas virtuais. Essa viagem a Araçatuba foi a primeira atividade presencial nossa em termos de viagem doutrinária, e com justa razão, em homenagem a Benedita Fernandes. Mas, em função de que nós tínhamos recém-lançado virtualmente um livro que conta também histórias de Araçatuba, relatos de Benedita Fernandes, de Chico, de Divaldo, de muitas pessoas que nós homenageamos ao longo aí das nossas décadas e décadas, né, de vivência espírita, que é esse livro aqui, né, que é intitulado Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões. Então, em função desse livro, nós também fomos entrevistados na cidade e junto à Academia Araçatubense de Letras, a Biblioteca Municipal, né? Então, em torno do filme, ou em função da estreia do filme, houve uma grande divulgação, né, do Espiritismo e de Benedita Fernandes na cidade de Araçatuba. Olhe, Pelos Caminhos da Vida vai ser objeto de uma conversa nossa, tá bom? Tá ótimo, tudo bem. Já estou enlaçando o seu César Ferrer aqui, que eu não sou besta, viu, seu César Ferrer? Meu amigo, o senhor mora em São Paulo, reside em São Paulo, capital, né? Eu vou querer lhe fazer uma pergunta final sobre Araçatuba, mas antes, eu soube que Benedita era amiga de Leão Pita, não é? Eu conheço Leão Pita, seu César, das biografias de Herculano, que Herculano tinha um laço de afeto, porque foi um dos primeiros que ele ouviu falar, não é? Aí, só uma pergunta, curiosidade minha. Leão Pita é de Araçatuba, seu César? Não. Não, não é. Eu pensei que fosse por causa de Benedita. Não, João Leão Pita era de origem portuguesa, residia na cidade de Piracicaba, a família dele, né? Fundou o Centro Espírita em Piracicaba, mas ele colaborava com Carba Schutel. Carba Schutel fundou na cidade de Matão, interior de São Paulo, em 1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, o jornal Clarim, e no ano de 1925 a Revista Internacional do Espiritismo. E editava vários livros. João Leão Pita viajava pelo interior do estado de São Paulo, fazendo divulgação do jornal Clarim, da Revista Internacional do Espiritismo e dos livros de Carba Schutel. Então, quando ele ia a Araçatuba, ele era hospedado por Benedita Fernandes e fazia palestras nos centros espíritas da cidade. Então, a mesma coisa aconteceu
quando ele ia, por exemplo, à cidade de origem de Herculano Pires, que era Avaré, e ele morou também um período em Marília, né? Então, ele conheceu João Leão Pita em função também dessas mesmas atividades que o levaram a Araçatuba e contato com Benedita. Benedita tinha correspondência com Carbachuto e muitas notícias sobre ela foram publicadas pelo jornal Clarim de Matão. Meu amigo, aí vou lhe fazer agora a pergunta derradeira, seu César. O senhor reside em São Paulo e eu lhe agradeço muito que o senhor, desde quando eu lhe entrevistei, o senhor manda sempre as postagens pelo Zap, não é? E eu vi que, por conta do evento, o senhor, sua esposa, seu filho Flávio foram nessa pré-estreia em Araçatuba. Eu fiquei muito emocionado, porque eu vi uma foto nas suas redes sociais, seu César, né? O senhor e sua esposa, numa tarde de evangelho, né? No entardecer, e com a população em volta extremamente carente, não é? Mas a pergunta que eu quero lhe fazer sobre Araçatuba, e lhe fazer uma pergunta, porque tem a ver com o que eu quero saber do senhor. O senhor já assistiu àquela obra-prima, Cinema Paradiso? Sim. Do Menino Totó, que ele com Alfredo né, do cinema, ele ganha um gosto do cinema, então parte para a vida e se torna cineasta, e um dia ele volta, né, para aquela cidadezinha, ver o Cinema Paradiso ainda ali, as mesmas pessoas, né, pelos caminhos da vida, seu César. O senhor saiu de Araçatuba, me conte uma coisa, esses são os retornos, como agora no lançamento do filme, é muita lembrança, não é, seu César? Porque eu estou vendo que Araçatuba foi um polo do espiritismo também, não é? Como é quando o senhor retorna em Araçatuba, fale-nos a importância da Araçatuba para César Perry de Carvalho. É exatamente o que você está falando. Nós saímos de Araçatuba há 32 anos. Mudamos para São Paulo, depois para Brasília, depois retornamos a São Paulo. Mas toda a nossa origem no movimento espírita, as nossas atividades iniciais e fundamentais foram em Araçatuba, né? E a cada vez que nós retornamos lá, nós admiramos, né, a continuidade do trabalho com novas lideranças, pessoas mais jovens, pessoas mais antigas, algumas que conviveram conosco. Agora, nessa visita, ela foi marcante, porque nós estávamos levando conosco um filho que viveu pouco tempo em Araçatuba e uma amiga nossa que não conhecia Araçatuba. E ambos ficaram surpresos, porque onde nós íamos, e até na rua, nós éramos reconhecidos. Araçatuba tem mais de 220 mil habitantes, mas pelo fato do tempo que nós atuamos lá como docente da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp, né? E também como espírita, dirigente espírita, e a nossa família é bastante conhecida lá. Agora, você fez referência aí dessa foto que você viu de um bairro periférico de Araçatuba. Veja, nós fomos conhecer um trabalho que existe há apenas 2 anos, que se chama Projeto Chico Xavier. E é um bairro extremamente carente, periférico, onde termina a cidade de Araçatuba, as últimas quadras já começa uma propriedade rural. E ali é que esse grupo de espíritas faz um trabalho espírita muito singelo, e eu e minha esposa tivemos a felicidade de falar ali de evangelho, né? E qual não foi a nossa surpresa? Quando, depois que falamos, 3 senhoras já de meia idade para cima vieram conversar comigo e vieram conversar com a minha esposa. Eu conheci vocês na época da instituição Nosso Lar, a outra falou da Casa da Sopa,
as instituições que nós participamos da fundação. Então, isso é significativo, né? Para nós, é muito marcante, típico, né? De uma cidade do interior, apesar de ser uma cidade de médio porte. Então, foi muito gratificante essa viagem e esse retorno a Araçatuba como sendo aí a primeira viagem doutrinária após a pandemia, né? Foi muito gratificante. E isso aliado, né, à pré-estreia desse filme que nos diz muito ao coração sobre Benedita Fernandes. Seu César, olhe, nesse final da nossa entrevista, o pessoal sabe que a nossa entrevista agora é um pouco mais curta, e seu César Perra até me disse que é melhor mesmo do que aquelas entrevistas longérrimas que não acabam nunca de 1h30, né? Então, seu César, há tempo para tudo embaixo do céu e do sol, né? Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de entrevistas graves, como foi aquela, só assuntos graves, e hoje também foi o tempo de uma entrevista enternecedora, maravilhosa, sobre essa figura da Benedita, uma discípula realmente de Jesus. Eu acho que não só eu, todos ficaram emocionados, né? E eu queria agradecer a Jesus, né, pela reencarnação em Araçatuba, agradecer a Araçatuba, né, por esse filho da terra, César Perra de Carvalho, né, ter trabalhado pelo nosso movimento, ajudado, não só em Araçatuba, né, esse nosso movimento no Brasil inteiro, né? Seu César, muito obrigado, foi uma alegria, viu? Obrigado, muito obrigado. Olha, agora eu queria que o senhor fizesse a prece final. Pode ser? Sim, sem dúvida. Vamos, então, expressar o nosso preito de gratidão a Jesus, o nosso mestre amorável, e a todos os seus emissários presentes em várias partes e que nos representam sempre motivos de consolo, de alento, de orientação e fortalecimento. Graças a esse continuado apoio espiritual é que nós temos prosseguido em vários afazeres, aproveitando exemplos nobilitantes, como esse vulto marcante que nós homenageamos, Benedita Fernandes, que ela e outros espíritos do seu porte possam trazer a todos nós, em nossos lares, momentos de refazimento das nossas forças, para que tenhamos a coragem suficiente para irmos lutando no dia a dia das nossas vidas, procurando a superação de obstáculos, mas que possamos também alimentar em nossos corações a paz e nos contagiarmos com a saúde, tanto na nossa organização física, como também a saúde mental e espiritual. E assim, rendendo as nossas homenagens e a nossa gratidão aos benfeitores espirituais, é que encerramos esse nosso diálogo, para que tenha muita paz em nossos lares, onde nós estivermos. Assim seja. Seu César Perra, um abraço virtual, viu? Tudo de bom para o senhor. Olha, e dessa vez, até breve. Até breve. Um abraço, seu César. Paz e bem. Obrigado, obrigado.